Olá, pessoal! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conservatom. A gente tem aqui, ó, Munize, Daico, Kawai, Gustavo, Raíssa, Welton, Marieva, Karina. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. A gente está muito animado. Chegou o grande dia que a gente começa a nossa maratona de ideação pela natureza. Eu quero saber quem é que está animado aí. Então, pós-feriadão, todo mundo deu uma descansada, então tá todo mundo preparado para esse desafio. Então, comenta aí da onde que você é e quero saber se você está animado, porque a partir de agora o bicho vai começar a pegar para vocês. Vai ser um hackathon intenso, cheio de conteúdo, troca, superação e muito aprendizado. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Conservatom, uma realização da Fundação Grupo Boticário e Fundação Araucária, com operação da Penic Lobster. Eu sou a Ana Maia, da Penic Lobster, e vou estar junto com vocês nessa jornada. E aqui comigo hoje, nesse ponto de largada, Robson Capretes, que é coordenador de Ciência e Conservação da Fundação Grupo Boticário, o professor Luiz Márcio Espinosa, que é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, além do meu colega Tiago Gavassi, também da Penic Lobster. Muito bom dia, pessoal. E aí, animados, professor? Bom dia, Ana, Tiago, Robson, né? Muito animado quando se trata de trabalhar para o bem, né? Um assunto assim tão significativo, tão importante, a gente só tem que estar muito animado e já agradecido de início, né? Por essa ideia e iniciativa da Fundação Boticário, sempre comprometida com esse desenvolvimento responsável, né? Desenvolvimento socioeconômico, eu diria mais do que isso, desenvolvimento humano. Então, muito animado e muito contente por estar colocando, né, esse programa de pé em ação. E aí, Robson, ansioso? Nossa, bastante. A gente passou o feriado, assim, pensando, acompanhando as inscrições, a gente está super animado, já tem um monte de grupos preparados, já a moçada no Discord já agitando ali. Acho que vai sair muita ideia, muita coisa legal. Agradeço todos os que estão ao vivo com a gente, né, o pessoal da Penic, Ana, Tiago e Espinosa, nosso parceiro de longa data também, assim. É realmente um prazer ver toda essa vibe, essa energia de todo mundo focado, né, com a cabeça já pensando bastante. Vem ideia muito legal por aí. Com certeza. Bom dia, Tiago. Bom dia, tudo bom, Ana? Preparado? Bom dia, pessoal. Opa, estamos preparados aí. Legal, já temos aí 211 pessoas na sala e aumentando. Então, pô, galera, parabéns, obrigado pelo tempo de vocês. Já segunda-feira cedo. Vai ser uma jornada corrida, tá? Vai ser uma jornada corrida, mas a gente preparou toda a dinâmica do hackathon também para que ela fosse viável para pessoas que trabalham, para quem puder e quiser participar e tiver também outros compromissos que consiga, mas não vai ser fácil, né? A gente não prometeu que ia ser fácil, mas a gente conseguiu fazer enfim, criar um cronograma que fosse legal para todo mundo. E a gente tem certeza aí que vai sair muita coisa boa, muita gente qualificada participando do hackathon e diversidade, né, Ana? Com certeza, a gente já vai dar mais dicas sobre esse cronograma que o Thiago falou. A gente está super empolgado, a gente já tem, como o Robson falou, 91 times formados, e esse número ele não para de crescer. Por sinal, um recadinho rápido aqui para o pessoal, quem ainda não tem time, fica tranquilo que depois da nossa live a gente vai te ajudar a encontrar um time, porque aqui ninguém fica sozinho, porque esse que é o espírito de quando a gente quer fazer o bem, né? De quando a gente se une para pensar juntos em soluções de impacto. E o Conservatom é isso, é uma maratona que vai buscar soluções para proteger espécies e hábitats da grande reserva Mata Atlântica. Não é isso, Robson? Quero que você fale um pouquinho para o pessoal, então, dessa iniciativa. Olha, essa iniciativa faz parte até de uma parceria que a gente já tem desde a década passada, 2012, com a Fundação Araucária. A gente teve uma série de editais, Biodiversidade do Paraná, então a gente tem trabalhado com dezenas de projetos, apoiando projetos tanto da academia quanto da sociedade civil organizada, de fundações, ONGs, institutos, nos últimos anos, protegendo espécies e hábitats do nosso estado. E a Grande Reserva da Mata Atlântica é uma iniciativa que começou há alguns anos e tenta proteger de uma maneira nova, inspiradora, aquele que é a área mais protegida de Mata Atlântica do país. A Mata Atlântica foi a primeira floresta que os portugueses viram quando chegaram ao Brasil, né? Percorre desde o Nordeste até aqui o Sul, e é exatamente aqui no litoral do Paraná, no litoral de São Paulo e de Santa Catarina, aquela área contínua de floresta mais protegida.
Então, aqui a gente tem florestas belíssimas, muita água, muitas espécies distintas, né? Tem onças, tem golfinhos, tem uma biodiversidade de aves incrível, comparável à Amazônia, num espaço muito menor. E perto, entre São Paulo, Florianópolis, Curitiba. Então, nós somos realmente privilegiados de estar nesse momento, nessa região, e esse privilégio traz uma grande responsabilidade, né, da gente conseguir proteger esse patrimônio natural e aliar essa proteção ao desenvolvimento de atividades sociais, econômicas e culturais que reforcem não só nosso orgulho de estar aqui, mas a responsabilidade da gente cuidar desse patrimônio para todas as futuras gerações. Como Spinoza falou, é uma missão nobre, né, envolvente e também de muita responsabilidade. Boa, e aqui vale reforçar que as soluções elas devem ser voltadas para essa região específica da Grande Reserva, que abrange aí o litoral norte de Santa Catarina, o litoral do Paraná e o sudeste de São Paulo. Então, a gente tem várias pessoas do Brasil inteiro que já desenvolvem trabalhos na Grande Mata Atlântica, mas aí a gente vai ter que adaptar e voltar o nosso olhar aí para a Grande Reserva, que é a missão desse Conservatom. Professor Espinosa, a gente precisa olhar com carinho e cuidar com a conservação da biodiversidade, né? Então, eu quero que você fale um pouquinho aí sobre o trabalho da Fundação Araucária, da importância de um projeto como esse e dos outros projetos também que vocês desenvolvem. Eu vou compartilhar com vocês a tela, espero que vocês já estejam vendo aí. Tudo certo. Eu só acrescentaria uma coisa no que o Robson falou, né? A gente, é um orgulho para a gente do Paraná poder mostrar justamente que a maior área contínua, né, de preservação de Mata Atlântica está aqui no estado. E, em grande parte, por empresas responsáveis como a Boticário. Então, a gente só tem muito orgulho de ser paranaense e mostrar, né, para o resto do Brasil esse esforço aí muito integrado, empresas, universidades, né, no nosso caso, como fundação, a gente representa esse grupo de universidades. Eu vou passar muito rapidamente para vocês aqui o que é a nossa visão de como conduzir esse processo, essa relação com as empresas e com a comunidade. Esse trabalho do Conservatom, para nós, ele está inserido dentro de uma estratégia maior chamada Startup Life. Então, basicamente, o que a gente tem é olhado para um ciclo de vida das startups, desde o início ali de uma ideia, né, que é o momento, por exemplo, do Conservatom, até que essa ideia se transforma numa grande empresa de grande impacto, né? Os famosos unicórnios ou as zebras, como a gente está muito ligado à ciência e tecnologia. E a gente sabe que para percorrer esse caminho aí, né, para gerar riqueza num período de tempo de forma positiva, são vários os obstáculos, né? E a gente pode reagrupar esses 4 grandes momentos aí do ciclo de vida de uma startup, que são os grandes obstáculos. Esse primeiro momento que busca-se uma solução a um problema dado, né? Então a gente tem aqui claramente a reserva de Mata Atlântica como um foco de trabalho para se olhar. Depois materializar isso em algo que possa ser absorvido pela sociedade, na forma de um serviço, de um produto, né? Um terceiro momento onde a gente coloca isso no mercado para que isso seja gerado, né, como um negócio propriamente dito, e o ganho de escala global, né, a última etapa. Para cada grande momento aí, existem várias outras referências para dividir esses problemas, mas para esses 4 grandes problemas a gente vem trabalhando com enxovais, né? Quer dizer, o que é necessário para a startup resolver, né, ter parcerias para poder resolver esses grandes momentos. Então, a gente tem esses 4 enxovais, e o Conservatom, para nós, né, ele vem aqui como uma solução entre a ideação e a materialização dessa ideação, que é a segunda fase, que nós vamos trabalhar mais intensamente, né, para poder materializar essa ideia. Lembrando, né, que além do Conservatom, nós temos outros também chamadas, outros editais que os empreendedores podem se utilizar. Então, basta entrar lá no nosso site, eu vou passar o endereço, para poder saber o que está acontecendo em cada um deles. Então, é uma organização do nosso esforço de chamadas para suportar o ciclo de vida das startups, né? E a gente tem parceiros aí fantásticos, a Fundação Boticário é a principal nesse trabalho, mas a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que agrega as nossas 7 universidades estaduais, é um grande financiador também desses nossos programas, e a Superintendência Geral de Inovação, um grande apoiador, um grande mobilizador do movimento de inovação no Estado. Fica aqui, então, uma última observação, né? A importância para nós do Conservatom. Ele é uma contribuição fantástica
para desenvolvimento, né, não só econômico, mas socioeconômico e humano de toda uma região litorânea do estado do Paraná. A gente sabe que é uma área carente aí de desenvolvimento, né, um desenvolvimento responsável como esse que o Conservatom vem trazendo. Então, gente do bem, trabalhando para o bem, né, para uma nobre causa. Aqui fica a nossa referência, eu acho que o mais fácil é buscar ali numa ferramenta de busca, né, a Fundação Araucária, vão estar todas essas informações e esses editais à disposição de vocês. Tá ok? Então, basicamente é isso. Mais uma vez, obrigado à Penic, obrigado à Fundação Boticário, e vamos que vamos, né? Muita expectativa com essas soluções desse grande ativo nosso, que é essa nossa juventude. E fica um parabéns especial para as meninas, hein? Que estão liderando o processo, 54%, não é isso? Muito legal, exatamente. 54%. Parabéns a todos. Mulherada em peso aqui, a gente gosta também. Então, obrigada, professor. Lembrando que o Conservatom, pessoal, faz parte do programa Biodiversidade do Paraná, que vai acontecer em 2 fases. A primeira, que é esse hackathon, que começa hoje, que vai estimular a criação de projetos. E na fase 2 serão escolhidas 15 propostas que podem submeter seus projetos para receber mentorias, apoio financeiro para desenvolverem suas propostas. Robson, a gente busca soluções reais para problemas reais, é isso? É isso mesmo. Essa a parte interessante aqui, é que a gente baseou esse Conservatom em 3 grandes desafios que acontecem na região da Grande Reserva, né, que são desafios, são gargalos, né, do pessoal que está na ponta, de quem vive o dia a dia, e nós temos um recurso, que é um recurso da Fundação Grupo Boticário e da Fundação Araucária, para colocar em prática, para tirar do papel essas iniciativas. Então, 15 soluções, 15 ideias serão mentoradas depois do Conservatom, para que ainda esse ano a gente consiga selecionar algumas para já contratar e colocar na estrada. Então, são R$300 mil da Fundação Grupo Boticário e R$300 mil da Fundação Araucária, e essa parceria, ela constrói bastante, porque a gente pega tanto a academia, as universidades, as instituições de ensino e pesquisa, quanto a sociedade civil organizada, né, tanto instituições particulares, privadas, né, com ou sem fins lucrativos. Então, a gente tem um pool de um público muito grande para a gente poder colocar essas ideias na prática. Então, esse é o foco, especialmente da fase 2, né, da gente desenvolver essas ideias para colocá-las no papel. Então, esse é um outro elemento aqui bem legal desse Conservatom. As melhores ideias, as mais brilhantes, as que têm mais cara, assim, né, para resolver esses problemas na sociedade. E assim, a gente não vai só premiar as melhores ideias, as mais disruptivas, inovadoras, mas também as que vão poder entregar resultados mais concretos. Tirar aí nossa ideia, boas ideias do papel, é muito legal. Então, a gente conta com a ajuda de todos os inscritos e de todo mundo que está acompanhando essa live de abertura também. Soluções de impacto, né, Thiago? E é muito importante esse desenvolvimento pós-hackathon. Então, você tem a possibilidade de criar um projeto agora que pode virar um negócio depois. Não é isso? Sim. Para mim essa pergunta? Isso. Sim, exatamente. Uma coisa que é interessante, o que a gente vai discutir muito o processo de gestão de projetos baseados em metodologias ágeis, assim, né? Como é que você consegue aplicar conceitos de startup, conceitos de Scrum e outras metodologias para você encaixar, ou pelo menos criar uma tese onde a problemática que foi trazida para o hackathon e o desenho que vocês estão fazendo de projetos se encaixam, porque esse é o objetivo, tá? E é exatamente isso, assim. O mais interessante é você conseguir fazer isso, você fazer o bem e, de alguma forma, você atingir algum tipo de sustentabilidade financeira desse seu projeto para que ele se torne perpétuo e, de fato, ele consiga chegar no resultado final, que é ter um impacto positivo na Grande Reserva, né? A gente vai falar sobre tudo isso, então podem ficar tranquilos, mas a gente vai te ajudar nesse processo e você vai aprender também essas técnicas que depois do hackathon você vai poder aplicar no seu trabalho, na sua empresa. Então é um aprendizado para a vida. A gente fala que o que vale aqui é a jornada. Então quero agradecer a presença do professor Mário Spinoza e do Robson. Eles continuam acompanhando toda a jornada aqui do Conservatom. E para se despedir do pessoal, eu quero saber, me diz, Márcio, o que você espera ver de soluções saindo do Conservatom?
Olha, eu acho que a gente tem as melhores coisas a se esperar quando a gente junta esses dois universos, né? Uma missão, né? Tão nobre, né? De outro lado, um capital intelectual tão fantástico como os nossos jovens, cheios de ideias, e vocês aí no meio para organizar todo esse processo. Então a gente está num mundo muito bom aqui. Eu acho que eu só lembraria, né? Um momento crítico que a gente está de crise hídrica, né? Sabendo que a Mata Atlântica tem esse papel importantíssimo para gerar boa parte da água, né? Que a região, por exemplo, de Curitiba, se não me engano, está passando por 2 dias de restrição para 1 dia de uso. Sim. Isso é algo, né? Então, mostra o tamanho e a importância que uma contribuição de um jovem desse, de uma mente dessa, pode dar para a população como um todo. Então, muito obrigado e sucesso para todo mundo. Robson. Acho que o Espinosa falou tudo, assim, ver essa moçada, os jovens, a academia, assim, muita gente boa reunida, né, com essas ideias. Acho que a gente tem tudo aí para fazer um ótimo conservatom, né, para aprender muito, como a Ana falou, e assim, a gente vai estar junto, inclusive no Discord, né, busquem a gente lá e tal, busquem os mentores, busquem ajuda, vamos trabalhar bastante aqui, vamos refinar essas ideias, tenho certeza que vai sair coisas muito legais. Com certeza. Muitíssimo obrigada, Espinosa, Robson, um bom dia para vocês. A gente se encontra por aí no Hackathon, vocês podem pedir mentoria para eles também, que eles estão disponíveis no Discord. E a gente continua aqui. Obrigada, pessoal. E lembrando que já o Thiago, ele vai começar o nosso primeiro conteúdo sobre ideação, que é a primeira fase desse Hackathon. E agora eu vou compartilhar com vocês uma apresentação rápida com algumas informações sobre o Conservatom, beleza? Então, bora lá. Maravilha. Perfeito. Lembrando, pessoal, que a gente tem bastante novinho por aqui, galera que nunca participou de um Hackathon, então eu quero dizer para vocês, fiquem tranquilos, tá? Vocês vão ter toda ajuda e suporte nesses 3 dias, então vão ter acesso a mentores, a conteúdos. Então a gente quer que vocês aproveitem essa grande experiência. A gente brinca, na verdade, que o maior problema de participar de um Hackathon pela primeira vez é que você vicia. Então você vai querer buscar outros Hackathons por aí, então sejam bem-vindos aí a essa maratona de inovação. Então, bora lá deixar o nosso legado. Pessoal, o Conservatom é um hackathon promovido pela Fundação Grupo Boticário e Fundação Araucária, com apoio aí do Governo do Paraná e da Grande Reserva de Mata Atlântica, com a operação da Penic Lobster. E o que é um hackathon? Uma maratona onde várias pessoas se unem para resolver desafios. E o objetivo desse hackathon é criar soluções sustentáveis e eficientes para proteger hábitats e espécies, além de promover aí o desenvolvimento da região da Grande Reserva Mata Atlântica. Então, serão 3 desafios nesse hackathon que você vai poder escolher para criar a sua solução, né? Então, tem implementação de unidades de conservação, cadeias produtivas da sociobiodiversidade e mobilidade terrestre e marítima. Então, vocês só vão poder escolher um desafio para propor a solução, tá? E como que funciona um hackathon online? Ele funciona 100% dentro do ambiente virtual. Então, a gente conduz esse hackathon por etapas. Serão 3 dias que a gente vai trabalhar ideação, prototipagem e a apresentação do projeto que vocês vão criar. Então, vocês vão acompanhar lives como essa daqui, com conteúdos, onde a gente passa a metodologia para que vocês possam desenvolver as suas ideias. E nessas etapas, vocês vão precisar cumprir algumas entregas. A gente tem as entregas parciais, que são os checkpoints que vocês precisam cumprir em alguns momentos, e tem a entrega final, que é o pitch, uma apresentação do seu projeto. Tudo isso em 3 dias. Então, para isso, vocês vão ter ajuda aí de vários mentores das mais variadas áreas, bastante gente qualificada que vocês vão poder acionar para te ajudar aí no desenvolvimento do seu projeto, beleza? Cada time também vai receber um profissional que será padrinho ou madrinha da equipe. Então, eles vão ser o braço direito de vocês aí nessa jornada e vocês vão poder contar com eles para o que vocês precisarem, beleza? Quem ainda não tem padrinho e madrinha, fica tranquilo que hoje ao longo do dia a gente já vai apresentar para vocês, tá bom? E como que vai funcionar toda essa nossa comunicação, já que o Hackathon vai acontecer na plataforma de comunicação do Discord. Então, quem ainda não está no Discord, nossa equipe vai mandar aqui no chat o link para você entrar já.
Então, é nesse ambiente virtual que todo mundo vai se reunir, onde vão acontecer as mentorias. Ali dentro tem canal de chat, de bate-papo, canal de voz, chamada de vídeo. Então, é ali dentro que o Hackathon vai acontecer, beleza? Então, tem que ficar ligadinho. Então, serão 3 dias, né, de maratona, que começa hoje e termina na quinta-feira, que é quando vocês vão entregar o projeto final de vocês. Então, dentro do canal Programação, você tem acesso ali a todos os horários das lives para que você possa se programar, tá? Pessoal, quem participa de um Hackathon adquire um grande aprendizado, você aprende aí gestão de projetos, métodos ágeis, além de se conectar com pessoas incríveis de todo o Brasil e desenvolver um produto ou serviço que pode ter um impacto gigante no meio ambiente. Então, o que mais vale, né, na jornada de um Hackathon não é o prêmio, mas a mudança de mindset, do modo de pensar e de como juntos a gente pode construir coisas incríveis. Mas falando aí de premiação, as 3 equipes que se destacarem vão receber prêmio em dinheiro, e o mais legal, como a gente já comentou, é que o Conservaton tem a fase 2, que vai selecionar até 15 projetos para detalhar suas propostas e que vão poder ser escolhidos para receberem mentorias e aceleração pela Fundação Grupo Boticário, além de ter a chance de receber aí apoio financeiro para desenvolver os projetos. Então, super legal. E o que vai ser levado em consideração, né, nessa avaliação dos projetos? Será avaliado inovação e criatividade, impacto e benefício, viabilidade, escalabilidade e a capacidade de execução, além, é claro, da apresentação em si. Então, é super importante se atentar a esses tópicos durante o desenvolvimento do projeto de vocês. Beleza? Os projetos, eles devem ser entregues ali na quinta-feira à noite, eles vão ser avaliados e o resultado final você confere na live do dia 22 de outubro. Beleza? Então, pessoal, fiquem atentos no Discord, principalmente nesses canais, que é onde a gente se comunica com vocês e é onde a gente posta as informações. Todas as lives ficam gravadas e disponíveis dentro do canal Programação, então você pode rever depois quantas vezes você quiser. Beleza? Pessoal, respeito acima de qualquer coisa, não serão tolerados qualquer tipo de preconceito, assédio, discriminação, entre outros. Então, se você detectar qualquer comportamento inadequado, avise imediatamente a organização. O Conservaton é um ambiente que você tem que se sentir bem, confortável, acima de qualquer coisa. Beleza? E a gente quer que vocês aproveitem essa jornada. O importante não é ganhar, mas sim desenvolver bons projetos de impacto, aprender, ensinar e ter essa troca de conhecimento e amadurecimento que é muito rica em um hackathon. Então, se estiver precisando de ajuda em qualquer fase, pode chamar a nossa equipe que a gente está aqui para te ajudar. E para finalizar, quem está sem time, não se preocupe, vá até o Discord que a gente vai inserir você em uma equipe. Como eu falei, ninguém fica sem time, beleza? Agora eu vou cancelar aqui a minha apresentação, Thiago na área. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando as perguntas aqui no chat, que daqui a pouquinho eu vou responder para vocês, porque agora a gente já vai começar com o nosso primeiro conteúdo do Hackathon, que é sobre inovação e ideação. E é isso que o Thiago Gavassi, da Panic Lobster, vai conduzir com vocês agora. Beleza? Bora lá, Thiago! Bora! Fala, pessoal, beleza? Não vou falar muito também, que daí eu consigo trazer mais conteúdo para vocês aqui. Então, vamos que vamos. Sem mais delongas. Todo mundo vendo a minha tela? Sim. A gente vai começar falando sobre inovação, né? Inovação é uma coisa que hoje em dia está muito em pauta, se fala bastante inovação, porque no final do dia, inovação é algo que vende, né? Hoje em dia, existe praticamente tudo que é relacionado a sucesso de alguma coisa vende, e inovação, de certa forma, foi relacionado por vários motivos a sucesso, né? E, consequentemente, é muito usado como veículo de venda, mas, ao mesmo tempo, quando você vai nas definições, nos conceitos, o que de fato significa inovação e o que de fato a inovação ela pode trazer de impacto para a sociedade, para o meio ambiente, para empresas e instituições, é algo que ainda às vezes fica muito cinzenta dentro da cabeça das pessoas, e também existe existem preconceitos criados que também são um pouco perigosos, na minha opinião, né?
Então, assim, a primeira provocação que eu faço é pensar, né, o que é inovação? Né? O que é inovação? O que ela de fato significa isso aplicada dentro desse contexto, né? E normalmente quando a gente vai para esse caminho, a gente acaba caindo em algum desses cenários aqui, né? Tem gente que vai para um lado mais etimológico, né? A origem da palavra inovação, né? Fazer algo só que de um jeito diferente, você inventar um novo jeito de fazer algo um pouco melhor. E basicamente o estudo da palavra inovação propriamente dito. E acho que isso, no final do dia, também não ajuda muita coisa, né? E também, às vezes, as pessoas pensam que inovação é um processo muito inspiracional, né? Que está muito ligado à capacidade de criar, de estar inspirado, né? Então, as pessoas vão lá, gastam um caminhão de dinheiro, vão lá para o Vale do Silício, dão 2 voltas lá de bicicleta no estacionamento do Google, batem uma foto, postam no LinkedIn e no dia seguinte estão mais inovadoras. Também não é um processo inspiracional, tá? Também não é algo que em 5 segundos, respirando e olhando para uma parede, você consegue adquirir. E muito menos o que a gente vê em filmes, assim, que é normalmente aquele processo que em 5 minutos, né, a pessoa tem uma ideia genial, daí sobe a trilha, começa um ritmo super animado, e no que, né, a gente chama de hip hop montage no cinema, que é aquele processo de trilha super animado, com uma passagem de tempo super rápida, em 5, 6 minutos, boom, surge algo revolucionário e que muda indústrias e muda a sociedade. Então, inovação, ela não é nada disso. A etimologia, ela não define muita coisa, não é necessariamente um processo inspiracional. Acho que inspiração ela pode fazer parte, mas não é apenas isso. E ela também não é um momento super rápido e com uma trilha para cima. Ela é um processo mais árduo, na minha opinião. E muitas vezes, quando a gente fala de inovação, uma palavra que está diretamente relacionada, que também hoje é usado como processo de venda, é a própria palavra startup, né? O que é startup? É outra coisa. Se a gente quiser definir inovação, é interessante também a gente tentar definir a palavra startup. E startup, é curioso ela ser ela ser usada como método de sucesso, mas o mais engraçado é que startup é um negócio meio que feito para dar errado, tá? E esse conceito é muito importante, assim, startups elas têm uma taxa de sucesso bem baixa, tá? Para ser bem sincero, inclusive elas giram em torno, dependendo do modelo estatístico e da amostragem, gira em torno de 10% a 15%, no melhor dos casos, o número de startups que de fato conseguem atingir sucesso na empreitada pela qual ela foi desenvolvida, tá? Então, e quando você olha esse número e você vê que a taxa de sucesso é bem baixa, a lógica é exatamente o contrário, né? Startups, elas não foram feitas para dar certo. É um modelo que muitas vezes dá errado, mas o dar errado é aceitável e o dar errado faz parte do processo. De alguma forma, é o melhor mecanismo possível para você errar, né? Sem ter um prejuízo muito grande, mas e para quando você acertar, você ter ganhos muito altos, né? Então, a gente vai falar mais a fundo o que significa, de onde vem, como que a gente vai usar os modelos startup, mas também não é algo que, na minha opinião, ser relacionado a sucesso é algo que faça muito sentido. E startup também, mais uma vez, ela não é inspiração, startup ela não é um escritório colorido, tá? Inovação não é puff colorido, não é aquele escritório super bacana, isso também não vai gerar nenhum tipo de inovação para a tua empresa. E um erro super comum que as pessoas cometem é confundir inovação com tecnologia, tá? Inovação não é tecnologia. E esse, na minha opinião, é um dos erros mais perigosos que fundadores como eu e como outros fundadores cometem, de confundir inovação com tecnologia, tá? Tecnologia pode ser, sim, fruto de inovação, mas dificilmente você consegue criar tecnologia a partir de um processo de inovação, mas ela não é necessariamente um processo de inovação, tá? E por que é isso? Por que isso é um erro perigoso, confundir tecnologia com inovação? Porque é super comum, e dá para ver várias vezes isso no mercado, dá para ver isso dentro de grandes empresas, principalmente,
que às vezes as pessoas confundem tecnologia com inovação e empresas começam a adquirir tecnologia, pessoas começam a adquirir tecnologia com anseio de praticar inovação. Daí o que acontece? Eu começo a produzir tecnologia com anseio de praticar inovação. É super comum você ver isso em grandes organizações e elas acabam produzindo sem entender necessariamente qual que é o contexto, o porquê que essa tecnologia está sendo criada no primeiro momento e acaba criando o famoso elefante branco. Daí é super comum empresas gastarem, né, anos e muito dinheiro para construir um produto que muitas vezes não tem uma necessidade específica de mercado e ficar com aquele dinheiro investido parado e depois tentar pressionar internamente a equipe de vendas para botar esse produto na rua, mas daí bota esse produto na rua e o produto não vende porque ninguém quer e fica aquele negócio esquisito e a própria empresa se frustra com o processo de criação de tecnologia e acaba inovando menos, porque daí investe menos, porque já investiu bastante num processo que não funcionou, se frustra e nunca mais investe e deixa de ser mais competitiva ou de talvez propor uma solução que tenha um impacto grande na sociedade e no meio ambiente, porque olhou a tecnologia como um processo, como inovação, tá? A tecnologia, como eu falei, ela pode ser fruto de inovação e uma forma interessante de ver a tecnologia dentro desse contexto é entender que a tecnologia ela é uma ferramenta, tá? E não uma solução. E o que a gente busca no processo de inovação é encontrar soluções para problemas que existem hoje, tá? Basicamente é isso, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é encarar muito a questão de problemática e solução, e a ferramenta, sim, daí, nesse contexto, ela pode ser uma excelente aliada e de fato, uma boa ferramenta, ela pode mudar tudo, né? E o apego à tecnologia pode produzir soluções para um problema que não existe. Esse é, de fato, sem sombra de dúvidas, um dos motivos que startups falham com mais frequência. Você construir um produto que não tem necessariamente que de fato não resolve nenhum tipo de problema. E às vezes é perigoso a gente focar e a gente ter um amor muito grande a uma tecnologia específica, a inteligência artificial, a realidade virtual, a realidade aumentada, blockchain, ou seja lá o que for, e você acabar se frustrando e criando um produto e investindo muito tempo e dinheiro em algo que não vai fazer muito sentido. E uma forma, em uma comparação interessante de ver isso, imagine que alguém um dia contratem vocês para montar uma orquestra sinfônica, tá? Ser uma pessoa movida primeiro à tecnologia seria a mesma coisa que alguém te chamar para você montar uma orquestra sinfônica e a primeira coisa que você faz como pessoa que vai ser responsável por montar essa orquestra sinfônica é começar a comprar instrumentos. E não só os instrumentos, e não só os instrumentos mais caros do mercado, tá? Que é basicamente tecnologia, né? Tecnologia é algo caro. Então imagine que você vai para o mercado, alguém te deu essa missão de você montar uma orquestra e a primeira coisa que você faz com essa missão é ir para o mercado e comprar os instrumentos mais caros que estão disponíveis. É mais ou menos essa linha de raciocínio que, se você pensa primeiro em tecnologia, você acaba desenvolvendo. E você não vai montar uma boa orquestra com bons instrumentos, tá? Os instrumentos, claro que eles vão ser ferramentas de uma boa orquestra, só que mais importante do que você comprar ferramentas no primeiro momento é você encontrar os músicos certos para essa orquestra, tá? Então, esse é o conceito de não pensar primeiro na ferramenta, que seria a tecnologia, mas você pensar primeiro na solução, que no caso seriam músicos, no caso seriam pessoas, tá? Então, é muito provável que se alguém chegar para você e pedir para você montar uma orquestra sinfônica, pelo menos a etapa inicial desse projeto, você é muito mais relacionado a uma empresa de recrutamento de talentos do que qualquer outra coisa. O teu papel inicial vai ser recrutar bons talentos, para você cometer menos erros. E às vezes nesse processo você descobre que a orquestra sinfônica que era para você montar não seria uma orquestra completa, talvez seria uma orquestra mais focada em metais. E se você fosse focado primeiro em tecnologia, você teria comprado talvez um monte de violino, de cello e baixo, e na verdade o que ia resolver o problema seriam metais, e você teria basicamente gastado todo o teu capital e todo o teu tempo adquirindo os instrumentos errados, tá?
Então, esse contexto e essa análise, para mim, eu acho que ela define muito enfim, essa forma de pensar, tá? Inovação não é tecnologia, e tecnologia ela é ferramenta que pode ser produzida num processo de inovação ou que pode ser usada para atingir um resultado interessante, tá? Ela não é inovação. Também inovação não é ter uma grande ideia, até porque, estatisticamente, grandes ideias quase não existem, tá? O que separa uma grande ideia de fato, um projeto implementado, rodando e causando algum tipo de impacto positivo, é um caminho muito árduo, tá? A grande ideia, a grande verdade, assim, é que a gente, como seres humanos, a gente tem uma percepção limitada da realidade. É muito difícil a gente conseguir enxergar o escopo completo de um problema a partir da nossa própria visão. A gente é muito sugestionado pelas nossas opiniões, pelos nossos preconceitos, tá? Então, inovação também não é ter uma grande ideia, porque grande parte das vezes a grande ideia é muito provavelmente uma péssima ideia, tá? E como, né, em algum momento essa galera aqui nesse churrasco aqui imaginou que seria uma grande ideia, né, colocar uma grelha elétrica no meio da piscina com dois riders aqui segurando a régua da grelha elétrica, né? Então, alguém em algum momento pensou que isso era uma grande ideia. E, né, olhando nitidamente, é uma péssima ideia. A péssima ideia muitas vezes faz parte de um processo de você encontrar uma boa solução. Você ter o primeiro passo de, beleza, eu acredito, eu criei uma hipótese, e a partir dessa hipótese você começa a interagir com a tua problemática, a interagir com as pessoas e com o meio ambiente que você vai propor uma solução. E nesse processo de você conseguir transformar essa primeira ideia, que às vezes ela não é muito boa, numa boa tese, numa boa hipótese de problema e solução, é um caminho que faz parte do processo. Então, ter a ideia, sim, ela faz parte do processo, mas a grande ideia que nasce num estalar de dedos, ou que um gênio teve, ela é bem pouco provável, mas bem pouco provável mesmo, tá? Por uma certa experiência que a gente tem já com inovação, com startup, até mesmo com os hackathons, nitidamente, os times que se destacam e as pessoas que conseguem criar boas teses, normalmente é de um processo muito interativo e que você acaba interagindo e criando uma boa hipótese no primeiro momento, e ao mesmo tempo está disposto e maleável a mudar essa hipótese se for o caso, tá? Então, a grande ideia também é um conceito que vale a pena deixar para trás. Então, né, a gente falou basicamente o que não é inovação, né? E voltando para a pergunta, o que é inovação? O que de fato significa? A melhor forma de abstrair a informação, na minha opinião, é comparar de forma direta a adaptação. Inovação nada mais é do que capacidade de adaptação, tá? Isso é no sentido mais darwinista possível da palavra adaptação. Tá? Você conseguir se adaptar a mudanças de meio ambiente, você conseguir se adaptar a novas mudanças de comportamento. A gente está vivendo um momento hoje da sociedade, uma crise pandêmica numa escala jamais vista antes na história da humanidade, que também está gerando uma crise econômica numa escala jamais vista antes na história da humanidade. E nesse momento, o que aconteceu no fundo, foi uma mudança muito grande de paradigmas e basicamente é esse cenário de incerteza que se pintou, que muitas vezes a inovação faz sentido. Então, quando você coloca a palavra inovação, às vezes ela fica meio abstrata. Agora, quando você risca a palavra inovação e você coloca adaptação, ela começa a fazer mais sentido, tá? Então, a forma como eu mais gosto de ver inovação e dos conceitos do que eu li já sobre o tema, na minha opinião, o que mais se aproxima e as melhores definições, elas são muito relacionadas à adaptação, tá? Então, inovação nada mais é a capacidade de se adaptar, e ela é muito ligada a duas etapas, tá? Dois processos que se repetem de forma cíclica e praticamente infinita, tá? Inovação é um processo de duas etapas. Primeira etapa desse processo é encontrar um problema, tá? Encontrar de fato um problema real. O segundo passo é
solucionar esse problema de um jeito melhor do que é feito hoje. Tá? Daí caiu um pouco até para aquele lado da etimologia da palavra. Mas o processo de produzir e de praticar a inovação, ela consiste em você de você encontrar um problema, propor uma solução, testar, ver se funciona, se não funciona, você volta, entende melhor o problema, muda a ótica do problema, tenta encontrar novas características desse problema, desenha uma nova hipótese de solução, testa, mede, vê os resultados, volta e basicamente você fica nesses 2 slides para o resto da vida. Problema, solução, problema, solução, problema, solução, problema, solução. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual aparece muitas vezes em pesquisas sobre o futuro do trabalho, que pessoas com capacidade de encontrar e resolver problemas difíceis, elas vão ser bem requisitadas no mercado. Um dos motivos é porque está muito relacionado a pessoas que têm essa habilidade ou desenvolveram metodologias, aprenderam metodologias de encontrar problemas e desenhar soluções, tá? Mas qual que é o ponto disso? Isso é muito difícil de fazer, tá? Por mais que sejam 2 etapas, e principalmente quando você olha para a mortalidade do mercado de startups, fica nítido que é algo difícil de fazer, tá? Quando eu falo para vocês aqui do elefante branco, de que o apego à tecnologia pode produzir soluções para problemas que não existem, ou a produção de soluções para problemas que de fato não existem, ou soluções que não de fato resolvem o problema, é porque algo é muito difícil você conseguir acertar isso. E quando você olha, né, para o mercado de risco, né, startups, e você vê que você tem uma taxa de mortalidade alta, e quando você olha essa mortalidade, você vê que grande parte esmagadora dessa mortalidade está relacionada a produção de produtos e soluções que não necessariamente têm um problema real ou que de fato resolveu esse problema, estatisticamente, se você olhar para isso, essa é a principal mortalidade das startups, produzir uma solução para um problema que não existe ou algo que ninguém quer usar, ou algo que não funciona. Quando você olha essa taxa de mortalidade altíssima dentro desse mercado, parece que é um erro banal. Tá? Parece, as pessoas erram isso com muita frequência porque elas comeram bola, porque, cometeu um erro banal, um erro bobo ali e não deu certo. Mas a ótica e a forma de se pensar é exatamente o contrário, tá? Essa alta taxa de mortalidade de empresas que praticam inovação acontecerem nesse momento, nesse estágio, está relacionado ao fato de ser muito difícil acertar. E uma forma de olhar isso é imaginar um alvo de dardo mesmo, tá? Se você passar o dia inteiro na frente de um alvo e você jogando dardo, e daí depois você coletar os dardos que você jogou e você plotar isso num gráfico, você vai ver que estatisticamente em pouquíssimas vezes você acertou o miolinho, né? O olho do touro ali, que é o centro do alvo. E quando você olha isso num gráfico, não, né, como você tem uma informação a menos, você não pode deixar de tirar o contexto, né? Porque você teve vários erros e você não acertou o alvo, não significa que acertar o alvo seja algo banal, tá? Então é difícil fazer. Então conseguir fazer esse processo de forma estruturada é algo difícil, tá? Mas a gente vai discutir algumas metodologias aqui no Hackathon e o porquê startup acaba sendo uma ferramenta muito interessante para esse processo aqui, tá? Na academia se discute muito sobre isso aqui, é muito relacionado ao processo científico, né? A metodologia de pesquisa científica né? Quem passa pela universidade e estuda, basicamente, vive com isso, e acadêmicos, né? Basicamente a vida de acadêmicos, sabem do que eu estou falando. Metodologia de pesquisa científica é aquela matéria que normalmente ninguém gosta, é uma matéria meio chata de estudar, mas está muito relacionado a esse processo aqui. E por que muitas vezes a gente erra, assim? Porque, às vezes, o primeiro tiro a gente está meio cego, tá? A gente tem uma tese inicial de uma problemática, a gente acredita que tem uma solução e, basicamente, a gente está gastando flecha tentando encontrar esse alvo, tá? E o nosso papel, quando a gente está na posição de gestor de um projeto, que tem por objetivo resolver um problema real, é justamente conseguir encontrar o alvo de alguma forma, tá? E esse alvo, de alguma forma,
a gente tem que encontrar mecanismos para a gente não gastar todas as nossas flechas sem antes ter uma boa pista para onde está esse alvo. Então, normalmente a gente começa um projeto, a gente está praticamente de olhos vendados, e o nosso papel é começar a levantar e aprender o mais rápido possível sobre as características do problema e sobre a forma como a gente está desenhando a solução, para a gente aumentar as chances de fato, encontrar esse alvo. Tá? E quando a gente fala, né, voltando para aquela ótica ali de uma visão mais inspiracional da inovação, ou acreditar na grande ideia, o grande problema de você acreditar na grande ideia é que você acaba gastando todas as suas flechas numa única direção, sem necessariamente você olhar o contexto geral do projeto e entender o contexto geral do problema, para você poder mudar a direção para onde você tira essa flecha, para você tentar atingir o alvo de forma mais, enfim, de forma mais precisa, tá? Esse processo de você mudar e você mudar a direção para onde você está tirando a flecha dentro dessa metáfora aqui, é o que a gente chama de pivotar, tá? Basicamente, você pivotar a direção onde você está tirando para encontrar o alvo e começar a aumentar a tua precisão a partir dali, tá? E um mecanismo muito interessante que se desenvolveu para isso é o que é chamado de startup, tá? Startup nada mais é do que um modelo de gestão, tá? Então, startup é uma ferramenta de gestão. Então, quando a gente vai definir startup, esse ambiente de incerteza que a gente está vivendo hoje, por exemplo, né, onde a gente não sabe, de fato, qual que é o impacto no comportamento das pessoas, na sociedade, na economia, na forma como a gente costumava viver há menos de um ano atrás, qual, de fato, vai ser o impacto. Isso gerou um ambiente de extrema incerteza. E a startup, ela nada mais é do que uma ferramenta muito interessante de gestão em ambientes de extrema incerteza. A inovação, quando a gente vai ver os conceitos de inovação e aonde ela acontece, a inovação ela acontece num ambiente onde você que é praticamente caótico, incerto, e normalmente ele vem nas camadas mais baixas da operação, que são, de fato, pessoas que estão relacionadas e estão entendendo e interagindo com as problemáticas reais, que sofrem com o problema no dia a dia, tá? É normalmente dentro desse ambiente que acontece a inovação. E quando você vai ver o conceito, estudar o conceito startup, nada mais é do que isso. Startup nada mais é do que uma ferramenta de gestão para a criação de valor por meio de produtos ou serviços em cenários de extrema incerteza, tá? Como a inovação ela é um processo incerto, como a gente comentou com vocês, a taxa de sucesso e a taxa de você, de fato, conseguir conectar um problema e solução, ela é um modelo onde você erra muito, você acaba criando teses que não são necessariamente corretas. A startup ela se destacou como uma boa ferramenta de gestão que, quando você aplica num contexto de incerteza, você consegue produzir valor por meio de produtos ou serviços. Tá? Então, toda vez quando alguém falar a palavra startup nada mais é do que um modelo de gestão. Tal como um dia o Fordismo foi lá no começo do século, tal como um dia o modelo Toyota de produção foi e ainda é hoje para a indústria, e como Scrum é hoje para a indústria de software, startup é também um conceito e uma ferramenta de gestão aplicada para desenvolvimento de negócios por meio de criação de valor de produtos e serviços. Tá? Então, isso é startup. Nada mais que um modelo de gestão bem desenhado que funciona muito bem nesses ambientes de extrema incerteza, que é onde normalmente a inovação acontece. Beleza? E a startup, o modelo startup de gestão, ela passa muito por 3 cenários. E ela é muito baseada, eu falei aqui da Toyota, ela é muito baseada no modelo Toyota de produção, tá? Basicamente, os modelos ágeis, as metodologias ágeis, de forma geral, elas são muito baseadas no modelo Toyota de produção, que basicamente os conceitos foram emprestados e foram aplicados a outras disciplinas, né? A startup ela é muito relacionada a isso, assim, uma mistura de metodologia de pesquisa científica, que é o que existe na academia, com métodos, com o modelo Toyota de produção, que quando misturados, nasce a startup, se você aplicar isso para o desenvolvimento de novos negócios e ferramentas de inovação, tá? E basicamente ela é composta de 3 estágios, né? Você define uma tese, tá? Uma tese, quando a gente fala tese, é um problema e uma solução. Você constrói alguma coisa
o que muitas pessoas chamam do MVP, né, o mínimo produto viável, ou até mesmo, só que o processo de aprendizado e de construção ele vem bem antes do MVP. A gente vai ter uma live hoje à noite falando especificamente sobre prototipagem, onde a gente vai discutir esses conceitos de produto e MVP, protótipo, tá? Mas basicamente você define uma tese, né, um problema e uma solução, você constrói algo que lembre essa solução que você está querendo desenvolver, e você começa a interagir com o problema que você está propondo a resolver. Então você constrói alguma coisa, interage com o problema, testa, coleta informação, coleta dados, mede, né? É o processo de você medir ativamente o resultado que essa tua solução pode trazer, pega os dados que você coletou, analisa e aprende e interage de volta com a tua tese inicial, tá? Startup nada mais é do que você ficar fazendo isso para o resto da vida. A Panic Lobster, a gente está no mercado há um pouco mais de 2 anos, e a gente faz isso semanalmente. A gente está o tempo inteiro construindo alguma coisa nova, medindo os resultados, aprendendo, testando, muda completamente o conceito das coisas que a gente construiu, joga fora algumas coisas que a gente construiu, constrói novas coisas, mede o resultado, aprende, constrói, mede, aprende, constrói, mede, aprende. É basicamente esse processo, e tecnicamente ele não tem fim. Você consegue, basicamente, enquanto você estiver praticando inovação e construindo algo de valor de um jeito, aliás, resolvendo problemas de um jeito melhor e mais eficiente, basicamente você vai ficar nessa rodinha eternamente. Constrói alguma coisa, mede, aprende, tá? E esse conceito, ele tem uma grande forma de pensar, que é a lei do mínimo esforço, tá? Você tem que construir algo com o menor esforço possível, mas que esse algo que você construa consiga gerar para você métricas ou algum aprendizado relevante para que você consiga entender melhor sobre o problema, tá? O objetivo principal desse processo é você gerar aprendizado o mais rápido possível sobre a problemática que você está disposto a desenvolver uma solução, tá? Então, a lei do mínimo esforço é justamente você aplicar, você construir, cara, o que eu tenho que construir de menor e com menos dinheiro, com menos tempo, para eu, de fato, gerar um aprendizado válido sobre o problema e sobre a solução que eu estou desenhando, tá? Então, essa é a grande pergunta que rege esse processo todo. Eu vou repetir, tá? O que eu posso construir para gerar qual que é a menor unidade de construção que eu preciso criar para gerar a maior quantidade de aprendizado possível da problemática e da solução que eu estou disposto a trabalhar, tá? Menor construção possível para gerar o maior aprendizado possível. Essa é a ótica de startup de forma geral, tá? E quando a gente abre isso, e a gente vai falar um pouco, e a gente vai passar de forma rápida em algum desses conceitos agora no Hackathon, é basicamente esse processo, tá? Você cria uma hipótese, como eu comentei, a gente vai criar um protótipo durante o Hackathon, vai passar por algum modelo muito rápido de validação e vai interagir com a tua hipótese, com a tua solução, do que você aprendeu na fase de validação, talvez definir um novo protótipo e assim por diante, tá? Então, quando a gente pratica essa rodinha de criar hipótese, gerar algum tipo de protótipo, produto, validar e interagir com a hipótese inicial, a gente está praticando startup e é exatamente algo muito parecido com isso que a gente vai fazer aqui, tá? E daí, assim, já respondendo algumas perguntas que sempre aparecem. Pô, eu entreguei a ideação, que é a primeira etapa que vai abrir hoje. Pô, entreguei a ideação, Thiago. A gente pode mudar a ideação amanhã? Claro que pode mudar a ideação. Você pode mudar a ideação o tempo inteiro. O objetivo, como foi discutido várias vezes aqui na live inicial, o objetivo aqui é, de fato, encontrar boas teses, tá? O objetivo desse hackathon é, de fato, encontrar soluções viáveis que podem ter um impacto muito grande para a grande reserva, tá? Então, se no meio do caminho, no meio do processo, você descobriu alguma informação relevante sobre o teu projeto, e isso exige você voltar para a fase inicial de ideação e você mudar completamente o escopo do teu projeto, seria hipocrisia da nossa parte não deixar você fazer isso, tá? Então, volta lá para o começo, muda tudo se for o caso, prototipa tudo do zero se for o caso e reconstrói tua tese do zero, porque esse é o processo. Você não ter apego às coisas, você jogar fora as coisas que não funcionam e voltar para a fase inicial e reconstruir tudo de volta se for o caso, tá?
Então, pode sim, o processo ele é interativo, e quanto mais interativo for esse processo, a tendência é que o resultado final ele seja melhor. Beleza? E como eu falei, o que é um hackathon no final do dia, principalmente quando a gente fala da metodologia e a forma como a gente, da Panic Lobster, pratica o hackathon, é justamente isso. A gente vai rodar um laboratório de startup, tá? O que vocês vão viver hoje, amanhã e depois, nesses dias, nada mais é do que um processo de construção de um projeto, né? Um processo de gestão de projetos aplicando metodologias ágeis, que é basicamente esse conceito aqui. Então, a gente vai viver um laboratório de startup, onde a tese e o objetivo final vai ser criar boas teses de projeto. O que é uma boa tese? Você conseguir casar um problema com uma solução e defender muito bem esse processo, tá? O porquê que isso vai funcionar e encaixar essas duas peças igual um quebra-cabeça, beleza? E a gente vai trabalhar muito nessa rodinha de hipótese, protótipo, validação e interação. E nada adianta, e já também agora pegando um pouco no pé, tá? Nada adianta você construir uma boa tese de problema e solução e você não conseguir apresentar isso, tá? Muitas vezes, bons projetos, eles não aparentam ser bons projetos. Por quê? Porque eles não são bem apresentados na tese, no pitch, tá? E no pitch final. Então, a gente vai passar não só por essas etapas aqui que eu estou aparecendo, mas a gente vai ter também no último dia uma oficina de pitch específica para ajudar vocês a montar e estruturar um bom pitch, tá? Que é basicamente um discurso de vendas, digamos assim. É um discurso de vendas onde o objetivo dessa venda é vocês comprovarem que o projeto de vocês é um projeto sólido com uma boa tese, tá? Então, nada adianta construir e definir um bom projeto se depois você não fizer um bom pitch. Já deixando claro desde o começo, se você não apresentar um bom pitch, se você não tiver uma boa tese, se você não apresentar muito bem a tua tese, e você não tem um pitch bem estruturado, dificilmente o jurado que vai estar assistindo vai identificar que o teu projeto é bom, tá? Então, o pitch, na minha opinião, ele é praticamente 80% desse convencimento final, tá? Então, claro que necessariamente você vai ter que construir uma boa tese, esse aqui é 80% do trabalho, na minha opinião, só que lá na ponta final, o que pesa muito no momento da avaliação é o pitch. Então, se você tem um bom projeto, se você investiu tempo para construir um bom projeto e fazer essa rodinha, entenda que faz parte desse bom projeto que você construiu ter um bom pitch, tá? Então, a hora que vocês se organizarem como time, a hora que vocês sentarem para discutir e começar a desenvolver o projeto, entendam que o pitch ele faz parte do projeto, tá? E se você não tiver um bom pitch, dificilmente, por mais que você tenha um projeto fantástico, esse teu projeto ele vai ser um destaque. Levando em consideração não só o volume de projetos, mas de forma geral, essa é a realidade do mercado como um todo, a realidade da vida, tá? Se você não consegue explicar e comunicar muito bem a tua tese, dificilmente você vai ser bem sucedido na empreitada do projeto que você está desenvolvendo. Então, coloquem dentro da relevância do desenvolvimento de um projeto o pitch também. E a gente tem uma oficina digamos, ela tem uma aprovação bem interessante. A gente roda essa oficina de pitch com bastante frequência. O começo da Panic Lobster, quando a gente começou a desenvolver as nossas tecnologias, ela foi muito focada em pitch. E aqui a gente pode trazer algo de bastante valor para vocês, beleza? Pessoal, vai dar uma estendida agora. Eu queria trazer um pouco só sobre esse conceito de inovação, quebrar um pouco esses paradigmas de inovação e trazer que inovação ela é muito mais relacionada à operação do que inspiração, e é algo que sim a gente consegue praticar e é relacionado a pessoas mais do que tecnologia, tá? Então, inovação não é algo distante, é algo que a gente consegue trazer para o dia a dia e pode ser aplicado dentro de praticamente qualquer contexto. Agora, já caindo para a primeira fase de entrega, né, a parte de ideação. Ideação é o processo, na minha opinião, mais divertido da fase inicial, que está muito relacionado à fase de inspiração, lá que eu falei que ela é importante, falar que ela não é grande parte do processo.
A ideação é um momento onde você começa, de fato, a refletir sobre como você vai resolver o problema e o desafio que está no hackathon, tá? Então, é nesse momento onde vocês vão discutir entre vocês do time qual que é a melhor forma de resolver esse problema. Então, é uma fábrica de ideias. Eu acho que essa é a melhor forma de pensar, e a gente vai discutir aqui alguns paradigmas que podem fazer sentido e podem ajudar vocês nessa fase, tá? Uma coisa interessante da forma como o hackathon que a gente organiza funciona é que você tem basicamente duas camadas. Você tem uma camada de mentores, você tem uma camada de pessoas que estão trabalhando nos seus projetos, tá? E o legal é que o Conservaton, ele é um hackathon temático. Ele é um hackathon temático com um objetivo muito específico: encontrar soluções de conservação para a grande reserva da Mata Atlântica, tá? Esse é o objetivo final desse hackathon. E quando a gente tem esse objetivo específico, a gente consegue encontrar pessoas específicas para esse tipo de cenário, tá? Então, a gente tem um corpo muito interessante de mentores e a gente tem um corpo muito interessante de participantes. Então, o hackathon, ele acaba sendo um ambiente muito bacana para você não construir a tua ideia sozinho. Uma forma interessante de você pensar o processo de ação, e mais uma vez, como eu falei lá atrás, que a gente tem uma limitação como ser humano de enxergar os problemas e a ótica da sociedade e do meio ambiente, ou de qualquer problemática, a partir de todos os nossos preconceitos, tá? E um ambiente no hackathon é interessante porque você consegue construir e testar a tua ideia com outras pessoas que estão relacionadas à temática específica desse hackathon, tá? Então, o mais interessante não é você construir algo para alguém. Você está sozinho dentro da tua cúpula discutindo o teu projeto. E sim você construir algo com alguém. E esse é um ambiente que que quando você olha para o hackathon, ele é muito eficiente justamente por conta dessa característica. A gente tem várias pessoas relacionadas ao meio ambiente, vários consultores do Boticário, vários consultores dos outros órgãos que também estão organizando o evento e que podem ajudar vocês na construção dessa tese, tá? Então, usem e abusem dos mentores, usem e abusem dos outros times, tá? Se conectem com pessoas dos outros times e comecem a coletar e construir isso de forma mais coletiva possível. Criem as teses iniciais, mas aproveitem para coletar informações de outras pessoas, porque à medida que você vai fazendo esse processo, você acaba aprendendo mais sobre o problema quanto a solução, tá? Você começa a adquirir mais informações sobre esse processo, e claro que no final do dia, a coleta dessas informações, quem vai julgar e vai ver quais informações são válidas ou não, são vocês, donos do projeto, tá? Mas o mais interessante do processo de ação não é você construir sozinho dentro do teu time apenas, mas você tentar construir com outras pessoas. Principalmente à medida que a tua tese ela vai ganhando um pouco mais de robustez, é interessante você procurar pessoas que são muito relacionadas à problemática, tá? Então, se o teu problema é relacionado, por exemplo, à biodiversidade da Mata Atlântica, você encontrar especialistas ou pessoas que trabalham com biodiversidade, tá? Fora do teu time e apresentar a tua solução e coletar feedback dessas pessoas pode ser um processo interessante para você melhorar a tua tese. Além do que, tá? Feedback é diferente de discussão. A hora que você vai coletar feedback, o teu papel não é discutir com a pessoa, por mais que você discorde das opiniões que ela está te dando. O processo de feedback é um processo de escuta ativa, tá? Você apresenta e você fica escutando para abrir o input de dados. À medida que, se você for discutir com a pessoa, existem dois pontos que podem acontecer nesse processo. Ou a pessoa desengajar, ou vocês, de fato, ficarem ali num ciclo, numa espiral de discussão que não chega a lugar nenhum. O processo de feedback é você pegar e praticar a escuta ativa, porque o teu papel como gestor de projeto é imputar a maior quantidade de dados possíveis para dentro do projeto de vocês. Beleza? Para aumentar, enfim, para você começar a mirar mais para o lado do alvo. Beleza? Então, um conceito interessante de se trabalhar nessa fase é justamente esse, tá? Construa com alguém e não para alguém. Foco nessa fase, tá? Foco no problema, foco na solução. Por que o problema é importante? Como que esse problema funciona? Quais são as pessoas que são afetadas por esse problema?
o que de fato isso traz de prejuízo para a humanidade, para o meio ambiente, e focar em entender profundamente o problema, tá? Então, nessa fase, gastem bastante tempo estudando, coletando dados, entendendo o problema mais a fundo que vocês conseguirem. Isso é algo que ajuda também a criar teses melhores. E, normalmente, quando a gente fala de foco no problema, é você conseguir transformar o problema em algo metrificável, tá? O que é algo metrificável? Quantas espécies nativas são ameaçadas estão ameaçadas de extinção? Quais são as soluções que já foram desenhadas e que não funcionaram dentro desse contexto? O que tem acontecido? Por que o turismo ele não é praticado dentro dessa região? Ou por que o turismo praticado ele é errado? Então, basicamente, é você olhar para o problema e começar a estressar e entender e levantar mais informações, e dentro dessas informações você encontrar números que você consiga depois medir a hora que você for desenhar a sua solução, tá? Então, foco no problema está muito relacionado a você encontrar números e métricas que são relacionadas a ele, beleza? Nossas habilidades, tá? Foquem nas habilidades do time, não nos pontos fracos do time. A forma como os times foram montados é porque os times fossem os mais diversos possíveis, tá? Então, os times, eles tendem a ser multidisciplinares, tá? A ideia é que a gente tenha times multidisciplinares. A gente sabe que a grande maioria dos times que estão no Hackathon, eles são multidisciplinares, tá? A gente acompanhou na montagem. Porém, existe um ponto que todo time é imperfeito, tá? Isso dentro de qualquer cenário, dentro de qualquer processo de gestão de pessoas, nenhum time é perfeito. Não existe time perfeito. E a forma como vocês têm que encarar isso e olhar para vocês agora é entender quais são as habilidades fortes que vocês têm como time, tá? Por quê? Porque o que vai ajudar vocês a desenhar uma boa solução e criar um projeto forte dentro do Hackathon não vai ser os pontos fracos do time de vocês, vão ser os pontos fortes. E não só os pontos fortes, mas como esses pontos fortes se correlacionam, tá? Então, quando vocês olham para o time de vocês, foquem nas habilidades que você tem, foquem nos pontos fortes e entendam que não existe time perfeito. Todo time é imperfeito e times que se destacam são aqueles times que conseguem entender quais são os pontos fortes que eles têm e como essas habilidades do time se correlacionam entre si, tá? Então, foquem nos pontos fortes, não foquem nos pontos fracos, entendam e aceitam isso e comecem a trabalhar com eles de forma criativa. Mais uma vez, foco, tá? A hora que você for trabalhar a tua ideação, quanto mais você conseguir afunilar a tua ideia e afunilar o problema, mais forte tende a ser o teu processo de ideação e melhor começa a aparecer a tese, tá? É super comum nessa fase, às vezes a gente começar com um projeto muito amplo, com uma ideia muito ampla, a gente às vezes querendo salvar a Mata Atlântica inteira, querendo salvar a fauna inteira, querendo resolver todos os problemas de uma vez só. O que acontece? Quando você tenta resolver todos os problemas de uma vez só, você acaba resolvendo nenhum problema de uma vez só, tá? Então, uma forma interessante de você trabalhar nessa fase é literalmente você afunilar o máximo que você conseguir o problema e focar em um único problema e uma única solução, tá? Imaginem que vocês estão numa fase inicial de projeto, vocês estão numa fase construindo algo do zero, tá? É praticamente impossível e improvável que isso eu posso garantir para vocês que a tendência é que isso se estenda por pelo menos 1 ano, 2 anos de projeto, tá? É muito improvável que vocês consigam resolver vários problemas, multiproblemas de uma única vez, criando multi-soluções de uma última do zero, tá? Então, você conseguir focar e afunilar o teu problema, chegar lá embaixo em algo muito claro que você consegue medir e propor uma única solução, é um caminho que tende a ser um tiro mais certo, tá? Por quê? Porque a munição é escassa, né? Quando a gente fala de munição, é tempo, é dinheiro, é literalmente gás que o time tem para resolver as coisas. Então, quanto mais você consegue focar em um problema, mais fácil fica desenhar uma solução, tá?
vários problemas ao mesmo tempo e várias soluções ao mesmo tempo é algo muito, muito difícil e muito improvável de executar, tá? Então, quanto mais vocês conseguirem focar em um único problema, em uma única solução, a tendência é que vocês consigam ter mais chance de sucesso e a tese ficar mais forte, tá? Nesse momento também da ideação, trabalhar de forma pragmática. Quanto mais pragmático também for o processo de vocês, melhor. O que é pragmático? Sim ou não, tá? Só. Isso essa tese que a gente está desenhando, ela faz sentido com a problemática que a gente escolheu tratar? Sim ou não? A gente tem dados científicos que conseguem comprovar que a tese que a gente está desenhando casa com o problema que a gente escolheu? Sim ou não? Os números que a gente pesquisou, os números que a gente pretende levantar, eles são passíveis de ser executados por nós? Sim ou não? A gente consegue colocar esse protótipo de pé em 2 dias? Sim ou não? Então, assim, quanto mais pragmatismo vocês usarem para literalmente matar as ideias que forem surgindo, melhor, tá? O objetivo dessa fase é vocês conseguirem, literalmente você matar ideias, você estressar a ideia para você conseguir escolher a melhor ideia possível, tá? E você trabalhar de forma pragmática é interessante. Outra estratégia interessante, a Ana apresentou antes no comecinho ali, quais são as avaliações, né? Quais são os pilares nos quais os projetos vão ser avaliados. Então, sejam pragmáticos nessa visão também. Então, começa a olhar para a tua ideia e começa a testar ela dentro daquelas verticais. Então, assim, a ideia, ela se conecta claramente com o problema, sim ou não? A ideia, ela parece viável? A gente consegue executar essa ideia, sei lá, no prazo de 1 mês, 2 meses, sim ou não? É possível replicar e escalar essa ideia, ou vai ser algo que a gente vai implementar uma vez e só uma comunidade muito pequena vai conseguir resolver esse problema? Sim ou não? Essa ideia gera algum tipo de impacto ambiental? Claro, sim ou não, tá? Então, peguem ali aquelas verticais que a Ana trouxe, que, se eu não me engano, era inovação, criatividade, viabilidade. Ana, me ajuda ali, quais eram os outros? Escalabilidade também. Escalabilidade. Elas estão todas disponíveis no canal Premiação, para vocês lá também conferirem, tá? Inovação, escalabilidade, viabilidade. Impacto e benefício. E poder de execução do time, tá? Olhem para elas e criem perguntas que estressem a tua ideia a partir dessas óticas, tá? A ideia é escalável, sim ou não? Criem mais perguntas, se for o caso. A ideia é viável, sim ou não? A ideia que a gente teve se conecta com o problema, sim ou não? É escalável, sim ou não? E ela gera algum tipo de impacto, sim ou não? Comecem a olhar a partir daquela ótica e gerar problemas, aliás, gerar perguntas difíceis de responder dentro dessa ótica, que isso vai ajudar vocês a literalmente matar a ideia. E nesse processo de ideação, o objetivo final não é a pessoa com maior poder de argumentação vencer, não é a tua ideia que você propôs para a roda vencer, tá? Não é o ego. O ego, ele não tem que estar em primeiro lugar. O que tem que estar no centro da mesa e está sendo discutido de forma pragmática e científica é a ideia de vocês. O que tem que vencer no processo de ideação é a melhor ideia e não a pessoa que fala mais alto, tá? Então, tenham isso em mente e foquem e estressem tua ideia. Mais uma vez, afunilem o máximo que vocês conseguirem ela, vão a fundo no problema, desçam camadas do problema, não foquem na consequência apenas, tentem focar na causa desse problema, tá? Um carro com motor fervendo, o problema do carro não é o motor fervendo, o problema do carro foi a falta de água e não o motor fervendo, tá? Isso que eu tô falando que é, por exemplo, você entender a causa e não focar apenas na consequência. A hora que você conseguir descer níveis do problema, ou seja, afunilar o problema, foca em um único problema, foca em uma única solução, porque já é difícil o suficiente, já discutimos, já estressamos o máximo, enfim, bastante até o momento. Pragmatismo extremo, o máximo que vocês forem pragmatas e com uma visão científica, isso vai ajudar vocês a construir uma boa tese e um bom processo inicial, para depois a gente passar para a etapa seguinte do processo,
relacionados à prototipagem, interação de produto e, por último, o pitch. Beleza, galera? Espero ter... Enfim. Boa, Thiago. Já puxando aqui algumas perguntas, tá? A gente vai fazer uma live de prototipagem hoje, às 7 da noite. Então, todas as perguntas relacionadas a isso, se você quer entender um pouquinho mais sobre como é possível, sim, fazer um protótipo em apenas 2 dias. Mas se você puder falar um pouquinho, Thiago, para a Neuza, qual que é o nível de protótipo que a gente espera? Assim, a gente não espera o protótipo, tá? Assim, o papel do protótipo não é entregar para a gente um protótipo, tá? O papel do protótipo é você melhorar a tua tese, tá? Então, assim, a gente não define a régua do protótipo. Beleza, a gente quer que você faça um desenho de telas de um aplicativo, a gente quer que você construa uma maquete real ou virtual, a gente quer que você entregue um protótipo funcional que as pessoas consigam clicar e usar já a tua solução, tá? Porque o objetivo do protótipo, né, dentro disso que a gente apresentou, não é entregar um protótipo para a gente, tá? O objetivo do protótipo é você melhorar a tua tese de projeto, certo? A partir dessa ótica, o objetivo do teu protótipo vai ser desenhar algo que torne visível a tua solução e que a partir desse protótipo que você desenhou, você consiga coletar feedback com pessoas que são relacionadas à área, que são relacionadas à problemática que você está desenhando, tá? Ou seja, se a tua solução é um aplicativo para praticar a observação de pássaros, porque você acredita que a observação de pássaros gera conscientização da população, e a conscientização da população reduz o risco de extinção de espécies nativas, se essa for a tua tese, tá? A tua dor, o problema é extinção de espécies nativas, números disso, e você entender como essas duas se correlacionam é o primeiro passo, tá? Como que a observação de pássaros pode reduzir a extinção de espécies, esse é o teu trabalho, fazer essa ponte, e se você tem um projeto, um aplicativo, uma solução digital que permita isso, você basicamente tem algumas personas, você tem observadores de pássaros que podem usar a tua solução, e você tem ambientalistas especialistas em pássaros e os pássaros propriamente dito. Então, a partir dessa ótica, você vai começar a testar com essas pessoas, tanto usuários, potenciais usuários da tua solução e potenciais ambientalistas que podem te dar um feedback mais científico sobre isso, tá? Então, o papel do protótipo é esse, é você construir algo visível, que as pessoas consigam entender como funciona a tua solução, para você apresentar para potenciais usuários e potenciais personas que se relacionam com a tua solução. Essa é a ótica que a gente explora, tá? E se ele for, óbvio, quanto melhor for executado esse protótipo, quanto mais claro for esse protótipo, o projeto ele tende a ser mais forte, beleza? Mas protótipo hoje, gente, 7 horas da noite, live de prototipagem. Acabei de mandar o link, já faça a sua inscrição aí, tá? O link no chat, que daí a gente vai explicar tudo isso com mais detalhes. Passando rapidinho aqui, só para não ocupar muito mais o tempo de vocês, a gente vai tentar fazer sempre as nossas lives em 1 hora, já passou um pouquinho, então respondendo rapidinho, onde encontra padrinho e madrinha, a gente vai destinar para vocês, então fiquem aguardando. Onde as lives ficam gravadas? No canal Programação, tem tanto as lives que vão acontecer, quanto as lives que já aconteceram, então todas as lives ficam gravadas e vocês podem ver depois, tá? Como é que vai ser a entrega final, né? Como é que vai ser esse pitch? Esse pitch vai ser gravado dentro da plataforma da Panic Lobster, que é a plataforma de entrega de vocês, que vai ser uma apresentação de slides narrada com áudio, tá? A gente vai explicar tudo isso para vocês, mas não é edição de vídeo. Vão ser slides com fala. Vocês vão, como se estivessem apresentando, fazer essa gravação. Beleza? No canal Links Úteis do Discord, vocês têm acesso a vários conteúdos, dados sobre a grande reserva, que é tudo isso que o Thiago falou, para vocês entenderem mais o contexto dos desafios, para poderem identificar aí o problema e propor uma solução que de fato esteja alinhada. Tem também ali as lives que rolaram na semana passada sobre os desafios, então é bem importante que você assista, tá?
A partir de agora, pode falar, Thiago. Não, eu vou respondendo algumas perguntas aqui, que tem várias perguntas boas, tá? Boa. Luiz Milek, existe um modelo de apresentação para ideação ou podemos montar o nosso? Tem uma entrega que vai ser aberta, a Ana vai falar disso daqui a pouco, mas é basicamente um questionário, não existe uma apresentação específica para ideação, tá, Luiz Milek? A ideia é que vocês estressem e trabalhem mais no projeto de vocês do que necessariamente fazer uma entrega de apresentação. Dá para fazer, mas não dá para fazer um protótipo para valer em 2 dias. Que nível de protótipo é esperado? Foi o que eu comentei agora. É algo viável, tá? É assim, 2 dias a gente não. Se vocês tiverem braço, tiverem condições de fazer algo funcional, perfeito. Se vocês não conseguirem e conseguirem fazer um desenho de telas, beleza. Se vocês não conseguirem fazer um desenho de telas e vocês tiverem que fazer no papel e mostrar para as pessoas, beleza. É esse momento que eu falei para vocês. Vocês têm que olhar e entender o que vocês imaginam de protótipo, o que vocês têm de força como time para desenhar isso. E sim, dá para fazer bastante coisa em 3 dias e é isso que a gente vai discutir também na live de prototipagem, tá? Não sei quem perguntou aqui. Perdi aqui quem perguntou, mas enfim. Sim, dá, e a gente já tem vários projetos aí que inclusive agora estão em fase de implementação e que saíram de hackathons parecidos como esse. Existe algum modelo de... Opa, já perdi, não dá, beleza. Acho que para baixo já foi tudo ali. Isso. Ferramentas a gente vai discutir mais tarde. Canal de premiação. O pitch ele vai ser de 4 minutos, Ana? 5 minutos o pitch final. Beleza, o pitch final vai ser de 5 minutos. Não, a entrega final... Bárbara, a Bárbara perguntou aqui, a entrega final, então, é a ideação? Não precisa ser algo com códigos aplicáveis? Não necessariamente, tá? O código, ele pode fazer parte da tua entrega final. Se você praticou e executou um processo de código e criou algum tipo de protótipo funcional, beleza, isso vai ser considerado, claro. Porém, o que mais interessa é a tese, tá? Qual que é a tua tese? Como que ela funciona? Qual que é o problema e por que essa solução funciona? Como que a solução funciona? Qual que é o impacto esperado? Qual que foi o processo de validação que você conseguiu rodar? Quais são os próximos passos do teu projeto, tá? Então, não é necessariamente produção de código. A gente vai falar mais sobre isso na etapa de prototipagem, mas não é necessariamente produção de código, e sim teses fortes de projeto. Beleza, Bárbara? Mas, claro, que se o projeto for funcional, isso também conta. Professor Luiz Pedroso, Thiago, então o protótipo, nesse momento, somente fundamentar a dor? Fundamentar a dor faz parte do processo. A ideia é que, quanto mais forte e melhor você conseguir definir a tua dor, Luiz, dentro dessa metodologia que a gente trabalha, mais claro vai ficar o porquê que a solução que vocês vão propor na sequência funciona. Tá? Então, beleza, se o problema funciona assim, assado, vai ficar muito mais fácil, digamos assim, você conseguir desenhar a defesa do porquê a solução de vocês funciona e porque ela vai ter impacto e porque ela é escalável e todos aqueles quesitos que a gente discutiu, tá? Então, a fundamentação da dor é importante, mas o objetivo final é encaixar problema e solução igual uma peça de quebra-cabeça. É isso que resume essa lógica, beleza? Podemos trabalhar tanto com a fauna quanto com a flora, correto? Acredito que sim, né, Ana? Sim. Beleza. Se vocês verem lá no canal, veja os desafios, tá bem explicadinho, tá? Quais são os critérios ali e o contexto de onde vocês vão poder propor soluções. Fechou, Thiago? Por mim, fechou. Pessoal, primeira entrega sobre ideação tá disponível no canal Entregas, tá? Vocês têm até amanhã às 10 da manhã para realizar esse checkpoint. Lembrando que as plataformas, elas não fecham, só que você pode ter a pontuação ali comprometida caso você entregue depois, num caso de empate técnico na avaliação. Beleza? Então, é interessante cumprir o prazo, então corre aí, já vê ali a primeira entrega. Hoje, às 7 da noite, tem live de prototipagem. Estou mandando aqui no chat para vocês o link, já para vocês se inscreverem, beleza? Às 3 da tarde hoje tem live de Tira Dúvidas, então quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, pode entrar na live para esclarecer. E hoje às 7 da noite a gente tem esse conteúdo sobre prototipagem.
Beleza, galera? Jogo começou. A nossa equipe está disponível no Discord para te ajudar no que você precisar. A partir de agora também as mentorias estão liberadas. Então, vamos que vamos fazer esse Conservatom acontecer. Valeu, galera. Até mais. Estamos lá no Discord. Qualquer coisa dá um toque. Até depois. Tchau, tchau.